Hoje a gente vai falar então sobre células sanguíneas, tá? E a função das células sanguíneas, ou quais as funções, as características da célula sanguínea dentro do nosso sistema cardiovascular. O que é importante a gente lembrar? Que o nosso sistema cardiovascular ele vai ser o grande responsável pela função de transporte, tá? E toda vez que a gente pensa em transporte, não é só transporte de oxigênio e gás carbônico. Transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, transporte de proteínas, transporte de lipídios, transporte de nutrientes, todo tipo de transporte vai ser feito então pelo nosso sistema cardiovascular. Como? Através do bombeamento de sangue que é feito pelo coração e posteriormente através da condução desse sangue que é feito então através de vasos, sendo as artérias os vasos que estão indo levar sangue do coração para algum lugar e às vezes os vasos que estão voltando em direção ao coração. Beleza? Tá? Isso quando a gente pensa em transporte. Felipe, mas qual é a parte mais importante então do nosso sangue? A composição, na composição, então, a parte mais importante, não do nosso sangue, perdão, mas do nosso sistema cardiovascular, é o sangue propriamente dito. Por quê? Porque vai ser o nosso sangue que vai ser o responsável por transportar, o responsável por executar todas as funções do sistema cardiovascular. Então, para que todas as funções do sistema cardiovascular sejam executadas, tá, de forma adequada, eu preciso que chegue sangue a todos os tecidos. Quais são as outras funções do nosso sistema cardiovascular? Então, eu tenho a função de transporte, mas eu também tenho função de defesa do organismo, principalmente através de processos de fagocitose e pinocitose, sendo que a fagocitose é o processo então de englobamento de partículas sólidas para eliminação e normalmente é feito então por fagócitos, né? Principalmente macrófagos que atuam então no sistema imune, e a gente vai ter então a pinocitose, que vai ser então o englobamento de partículas líquidas, tá? Mas assim, tanto faz se eu estou englobando sólido ou líquido, né? Eu estou englobando para depois descartar aquilo ali, tá? Então vai atuar no sistema de defesa. Então a gente tem transporte, defesa, e a gente tem um outro processo que a gente chama então de reparo tecidual. Mas como assim reparo tecidual? Dentro do reparo tecidual a gente tem dois processos que a gente chama então de cicatrização e regeneração. Cicatrização significa substituir um tecido lesionado por um tecido de revestimento ou de preenchimento. Dentro do nosso sistema nervoso, por exemplo, a gente tem células especiais, são chamadas de células da glia, que não são neurônios, que são responsáveis por uma cicatrização do meu sistema nervoso ou do meu tecido nervoso. Tanto é que essa cicatrização ela é chamada de cicatriz glial. Então, toda vez que a gente tem uma alteração ou uma lesão dentro lá do nosso sistema nervoso, a gente vai ter um reparo através de uma cicatriz glial. Mas se eu tiver, por exemplo, uma queimadura de terceiro grau, eu vou substituir a pele lesionada por um tecido de revestimento, um tecido de preenchimento. Mas esse tecido de revestimento e preenchimento ele é diferente do tecido original. Então, consequentemente, ele não vai ser idêntico, né? Então, eu tenho um prejuízo de função. Então, a cicatrização é toda vez que eu tenho a substituição do tecido lesionado por um tecido que não é idêntico e, consequentemente, então, eu vou ter algum tipo de perda ou prejuízo da função. E a regeneração é quando eu consigo substituir esse tecido por um tecido idêntico, ou seja, consequentemente, eu vou ter a minha função completamente preservada. Quanto mais células mesenquimatosas, ou seja, mais células totipotentes, células tronco totipotente eu tiver, principalmente então, quanto mais novo você for, maior é a tua capacidade de regenerar. Vai chegando depois de uma certa idade que a gente vai perdendo essa capacidade de regenerar e vai tendo sua capacidade de cicatrizar. Tranquilo. Então, essas três funções, elas são muito executadas e eu costumo dar o exemplo da execução dessas três funções através das nossas células sanguíneas. Não que elas sejam responsáveis por executar todas as três funções isoladamente. Felipe, então todo o transporte é feito pela hemácia? Não. Né? Então a gente tem transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, transporte de nutrientes, transporte de proteína. Essa que a gente está vendo aqui agora, bonitona aqui, é a nossa hemácia de um lado e do outro. Tá? Então aumentando e diminuindo aqui a nossa hemácia. Tá? A nossa hemácia, então, ela vai ter como característica, tá, a principal característica da hemácia. A hemácia também é chamada de eritrócito ou glóbulo vermelho. Glóbulo vermelho já fica fácil a gente entender por quê,
né? É só olhar a coloração dela, tá? Então, hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho são sinônimos. Qual é a característica das hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos? Primeira característica, que é uma característica morfológica da célula, então, ou seja, uma característica estrutural. Ela não tem um formato arredondado, ela não tem um formato estrelar, ela tem um formato achatado. E se a gente observar aqui, é um formato achatado e bicôncavo. O que significa isso? Ela vai ter um formato achatado com duas concavidades, uma concavidade de um lado anterior e uma concavidade posterior, se a gente pudesse chamar então de anterior e posterior, como a gente está vendo aqui nessa ilustração agora. Tá? Então, a principal característica morfológica externa, quando a gente vê então, é que essa hemácia então ela tem esse formato achatado com dois lados então, né? Tá? Além disso, ela tem uma alteração estrutural, uma alteração, na verdade, morfológica que gera alterações estruturais e funcionais. Que alterações são essas ou que diferenças são essas? Tá? Ela é uma célula anucleada, ou seja, as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos não possuem núcleo, então ela não tem núcleo, ela não tem DNA. E, consequentemente, se ela não tem núcleo, se ela não tem DNA, ela não tem síntese proteica. Tá? Então, ela é uma célula que tem uma sobrevida muito baixa, comparada com outras células. Tá? Todo o processo de produção das hemácias ou dos eritrócitos, a gente chama de eritropoiese. Tá? Todo o processo de produção de células sanguíneas, de forma geral, então se eu estou produzindo hemácia, leucócito, plaqueta, ou seja, se eu estou produzindo sangue, a gente chama de hematopoiese. Tá? Então, o que significa hematopoiese? É o processo de produção de células sanguíneas que acontece no interior da medula óssea vermelha, beleza? Tá? Só que dentro desse processo, então, de hematopoiese, a gente tem o nosso processo de eritropoiese. Então, a hematopoiese significa produção de células sanguíneas, tá? Hemácia, leucócito e plaqueta. E a eritropoiese significa, então, a produção específica de eritrócitos. Tá? Por que isso é importante? Porque dentro da composição do sangue, eu posso produzir bastante hemácia, ou posso produzir bastante leucócito, posso produzir bastante plaqueta e ter uma dificuldade, uma deficiência específica de eritrócito. Tá? Então, ele pode ter uma eritrocitopenia, ou seja, ele tem uma perda, uma pouca quantidade de glóbulo vermelho então, na corrente sanguínea. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Do mesmo jeito que ele pode ter uma plaquetopenia, do mesmo jeito que ele pode ter uma leucopenia. Tá? Em todos os casos aí a gente pode então estar apresentando dificuldade. Tá? Então, a eritropoiese nada mais é então, tá, do que a produção de eritrócitos que acontece então lá na medula óssea vermelha, parte da hematopoiese. Então, qual é a principal característica ou qual é a principal função dessa célula e por que ela é tão importante para a gente? As hemácias, ou antigamente chamadas então de glóbulos vermelhos, que hoje a gente está chamando então mais de eritrócitos, elas são a grande responsáveis pelo transporte de gases. Que gases? Oxigênio e gás carbônico. Então, quando a gente fala que o sistema cardiovascular ele interage com o sistema respiratório, por quê? Porque o sistema respiratório vem trazer oxigênio e levar gás carbônico. E o sistema cardiovascular pega esse oxigênio, entrega para os tecidos e retira gás carbônico dos tecidos, devolvendo então para o corpo. Então, eu preciso de alguém que transporte esses gases, oxigênio e gás carbônico. Quem transporta os gases? As hemácias. Mas não é porque a hemácia goste dos gases ou tenha afinidade com os gases. É porque, na verdade, no interior das hemácias, a gente encontra uma proteína chamada de hemoglobina. Tá? Então, hemo de sangue, globina de proteína. Então, a hemoglobina é a proteína sanguínea responsável pelo transporte de gases. E ela fica localizada no interior dos eritrócitos. E ela tem grande afinidade com o oxigênio e com o gás carbônico. Então, toda vez que eu inspiro e que esse ar chega lá no alvéolo, na minha região de troca, se o alvéolo está em contato direto com o capilar, o que acontece? Esse capilar é rico em eritrócito,
O eritrócito tem a hemoglobina, que tem alta afinidade então com o oxigênio. Esse oxigênio então se desloca do alvéolo para o eritrócito, para se ligar então com a hemoglobina. E o transporte de oxigênio na corrente sanguínea então é feito através dessa fusão que a gente chama de oxihemoglobina. Tá? Ou seja, é uma hemoglobina oxidada, uma hemoglobina ligada à molécula de oxigênio. A partir do momento que esse oxigênio, essa hemoglobina, né, dentro dessa hemácia chega nos tecidos e o tecido então tem uma baixa concentração de oxigênio, essa hemoglobina então ela se desprende e se desloca. Tá? Essa hemoglobina não, perdão. Esse oxigênio se desprende da hemoglobina e se desloca, mas se desloca agora para onde? Do sangue para os tecidos. E aí então a gente vai ter a oxigenação tecidual. Então lá no pulmão a gente chama o processo de hematose, né? Então essa hematose então vai ser o processo de troca gasosa então lá no pulmão, tá? Entre alvéolo e capilar, e depois lá quando a gente fala então de troca a nível tecidual, então a gente vai ter então as nossas trocas gasosas teciduais. Beleza? Tá? Agora, Felipe, e o transporte de gás carbônico? O transporte de gás carbônico também é feito pela hemácia através das hemoglobinas. Ué, Felipe, mas então a hemoglobina se liga com quem? Com oxigênio ou com gás carbônico? Preferencialmente com oxigênio. Mas quando ela está voltando, se ela deixou o oxigênio, ela ficou com hemoglobinas livres. Então, consequentemente, essas hemoglobinas que estão livres, elas se ligam a gás carbônico e esse transporte do gás carbônico, então, é feito pelo nosso retorno venoso, na forma de carboxihemoglobina. Tá? E aí, quando essa hemoglobina chega com gás carbônico, então, lá no pulmão, né, ela vai encontrar o alvéolo e aí, no processo de hematose, eu vou passar o gás carbônico de volta do sangue para o alvéolo e assim a gente fecha o nosso sistema. Aí a gente para se perguntar o seguinte: toda vez que a gente tem uma determinada célula, ela tem uma determinada função, né? Então a função da nossa hemácia é o transporte de oxigênio. Felipe, se eu tiver um prejuízo de hemácia, ou seja, se eu tenho um déficit de hemácia, né? Então o Felipe ele tem uma hemorragia, teve algum problema e tem pouca hemácia na corrente sanguínea. Tem problema? Tem consequências? Sim. Qual é a principal consequência? Se a hemácia é a grande responsável pelo transporte de oxigênio, vai faltar oxigênio para os meus tecidos. Consequentemente, eu posso ter necrose tecidual. Quais são os tecidos mais dependentes de oxigênio? Principalmente o nosso sistema nervoso e principalmente o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é altamente dependente de oxigênio. O metabolismo dele é muito oxidativo. Então, ele depende muito de oxigênio. Então, não pode faltar oxigênio. Exemplo, então, de uma doença onde a gente tem o comprometimento específico das hemácias é a anemia. Tá? Então, se eu tenho uma anemia falciforme, uma anemia ferropriva, eu tenho uma alteração, então, na quantidade de hemácias na corrente sanguínea, consequentemente, eu vou ter um déficit na minha entrega de oxigênio para todos os tecidos. Felipe, então, com isso você está me dizendo que uma pessoa pode morrer de anemia? Sim. Se a anemia for aguda, sim. Por quê? Porque se esse déficit de oxigênio for muito grande e perdurar por muito tempo, esses tecidos, então, alguns tecidos não podem ficar sem oxigênio por muito tempo. Por isso, a anemia tem que ser tratada. Anemia falciforme, anemia ferropriva. É claro que tem diferenças entre os tipos de anemia, mas elas vão ter que ser tratadas e são deficiências, então, na forma, né, e na funcionalidade das hemácias, como na anemia falciforme, onde eu tenho uma quantidade de hemácias adequada, mas eu tenho uma alteração morfológica das hemácias, uma doença que altera a forma das hemácias e, consequentemente, altera a função da hemácia. Então, não adianta eu ter muita hemácia se a hemácia não está com a função preservada. Ou na ferropriva, onde você tem uma privação de ferro e uma falha na síntese de hemácia de hemoglobina, e aí você vai ter uma alteração, então, quantitativa, tá? Felipe, se eu tiver muita hemácia no sangue, muita hemoglobina, tá certo? Não também, tá? Mas por que não? Porque o nosso sistema nunca trabalha para sobrar nada. Então significa que se eu tenho muita hemácia, se eu tenho muita hemoglobina no sangue, provavelmente existe um déficit de troca, tá? E eu estou tentando compensar esse déficit de troca com um aumento, né, ou com a minha melhora na minha capacidade de transporte. Exemplo de situações em que isso acontece.
Quando a gente vai para altitude, por exemplo, né, na altitude o ar é mais rarefeito, então a concentração de oxigênio é menor. Consequentemente, se eu tenho uma menor concentração de oxigênio, eu tenho uma menor capacidade de troca. O que o nosso organismo faz para tentar compensar isso? Então, para tentar compensar, o nosso organismo vai tentar fazer o quê? Nosso organismo vai tentar aumentar a quantidade de hemácia, aumentar a quantidade de hemoglobina para, já que eu não tenho muito oxigênio, eu vou tentar melhorar o transporte. Então, rapidinho, vamos repassar aqui algumas características aqui dos eritrócitos. Tá? Então, os eritrócitos são também chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos, como a gente já tinha falado. São células sanguíneas que têm um formato bicôncavo e são considerados elementos, então... E são considerados elementos, então, os elementos mais importantes e mais abundantes encontrados aí na corrente sanguínea. A origem da célula se dá na medula óssea vermelha por um fenômeno que é chamado de eritropoiese, então, como a gente já falou, né? E que corresponde, então, à proliferação e à maturação de eritroblastos dentro da medula óssea vermelha, então, para depois deposição na corrente sanguínea. Sua estrutura vai ser constituída de membrana plasmática, citoplasma, hemoglobina e enzimas glicolíticas. Então, o que a gente observa? Não possui núcleo. E durante a maturação, o eritrócito perde o seu núcleo, né? Então ele vai ser uma célula nucleada e outras organelas, o que vai impedir então que essa célula se renove, tá? E as moléculas essenciais para a sua manutenção. Consequentemente, o tempo de vida útil dessa célula vai ser limitado a normalmente de 90 a 120 dias. Depois desse período, as hemácias então elas vão ser retiradas, tá? Ou seja, são removidas ou por fagocitose, englobamento de partículas sólidas, ou são destruídas por hemólise, tá? Então, lise de quebra, hemo de sangue, tá? Então, quebra dessas células sanguíneas que se dá no baço, tá? E depois, então, do baço a gente estuda o metabolismo da bilirrubina, então, através do metabolismo aí que a gente vai ter da hemoglobina, que vai formar, então, o complexo hemo, complexo globina, e depois vai dar origem, então, à bilirrubina. Tá? Sua principal atividade é o transporte de gás de oxigênio, então do O2 e do dióxido de carbono, que é o CO2 na corrente sanguínea, entre os pulmões e os tecidos. E esse papel é desempenhado então pela hemoglobina, que corresponde a 95% das proteínas encontradas na célula sanguínea, principalmente na hemácia. Durante o transporte de oxigênio para os tecidos, a molécula de gás se liga de forma reversível com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina, ou seja, de forma reversível é porque ela vai se ligar e vai se desligar o tempo todo, dependendo do tipo de troca que ele vai fazer, até chegar ao seu destino. E a ligação é desfeita e o oxigênio é disponibilizado, então, para as células. Então, ele é captado nos pulmões, né, através da hematose, depois disponibilizado. Da mesma forma, a hemoglobina se liga ao dióxido de carbono, no caminho contrário, então, lá nos tecidos, e depois, então, ele vai se desligar quando ele chega, então, lá nos ambientes, então, no ambiente respiratório. Então, isso aí, tá? Recapitulando aí o nosso sistema sanguíneo, mais especificamente falando da hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho, uma das nossas células sanguíneas. A segunda célula sanguínea que a gente vai estar vendo aqui agora, tá? É o nosso leucócito. Os leucócitos são os nossos glóbulos brancos, tá? Felipe, mas por que ele é o glóbulo branco, então? A hemácia vai ser o glóbulo vermelho, por quê? Por causa da presença, então, da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de coloração avermelhada, então ela vai dar essa característica avermelhada. Quando a gente fala do leucócito, o leucócito é o nosso glóbulo vermelho, nosso glóbulo branco, perdão, por quê? Porque o leucócito, então, ele não vai ter hemoglobina, tá? Então, ele vai ter uma coloração esbranquiçada. Nosso leucócito, então, é a nossa célula sanguínea responsável pela defesa do nosso organismo. E como é que ele executa a defesa? Ele vai executar a defesa, então, através de fagocitose ou através de pinocitose, tá? Então, vai ser uma célula fagocitária, uma célula extremamente importante para o nosso sistema imunológico como um todo, tá? Então, a gente pode se perguntar, Felipe, se eu tenho pouco leucócito na corrente sanguínea, eu vou ter algum prejuízo? Vai. Por quê? Porque todo indivíduo que tem uma leucopenia, ou seja, uma queda no número de leucócitos na corrente sanguínea,
significa então que ele tem um sistema imunológico deficitário, ou seja, significa que ele está imunossuprimido. Se ele tem uma imunossupressão, significa então que ele está mais exposto, ou mais predisposto a não a entrar em contato, a adquirir uma doença, porque isso vai depender do contato. Mas uma vez que ele entra em contato com o patógeno, ele vai estar mais suscetível a desenvolver uma doença. Por quê? Porque a sua barreira, os seus mecanismos de defesa não são suficientes. Então, exemplo, o HIV, né, é uma doença que vai atacar especificamente, é um vírus que vai atacar especificamente um leucócito, né, que vai ser chamado então de um tipo de leucócito modificado, né, no básico a gente vai chamar de linfócito T, tá? Que vai ser uma célula de defesa muito específica, responsável então pelo reconhecimento e apresentação de antígenos. Então o que acontece? Como no HIV, né, eu vou ter, na AIDS, eu vou ter então uma supressão, né, desse linfócito T, eu perco a minha capacidade de reconhecer patógenos, antígenos e consequentemente de apresentar para os macrófagos então que vão fagocitá-los. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando a gente entra em contato então, o indivíduo que tem HIV, quando ele entra em contato com o patógeno, ele vai se infestar e vai ter uma chance muito grande de desenvolver a doença. Então, ninguém morre de AIDS, a pessoa morre de pneumonia, normalmente de infecções respiratórias. Mas ele vai pegar essa infecção respiratória como uma gripe que vai virar uma pneumonia, que vai virar uma SARA e que vai levar ele a óbito. Mas por quê? Porque, na verdade, essa infecção ela não foi combatida lá no início, mas, na verdade, porque o sistema imune dele estava deficitário. Felipe, e se eu tiver uma quantidade muito grande de leucócitos, isso é bom ou ruim? Então, eu sempre falo o seguinte, o leucócito é a célula responsável pela defesa. Então, olha o exemplo que eu vou dar. Se eu tenho uma célula que é responsável pela defesa e eu tenho muita defesa, né, é a mesma coisa que eu falar para você o seguinte, olha, você está chegando na sua casa, de repente, na rua da sua casa, é tudo muito escuro, né? E aí você todo dia tem medo de andar e chegar até em casa, do ponto de ônibus até a sua casa. Mas por que você tem medo? Porque você está mais exposto, né? Então você está numa situação de maior perigo. Isso é o exemplo, a analogia que eu faço com quem tem pouco leucócito. Então a pessoa que está imunossuprimida, ela está mais exposta, ela está mais indefesa, ela está mais insegura. Agora, Felipe, então, e se eu tiver muito policiamento, né? Então desci do meu ônibus e quando eu estou chegando na minha casa, tem 4 viaturas da polícia dentro da minha casa ou na porta da minha casa. O que a gente imagina? A gente imagina que a pessoa já foi assaltada, então. Né? Então, a mesma analogia. Se eu tenho muito leucócito na corrente sanguínea, mesmo que o indivíduo esteja assintomático, significa que ele tem algum tipo de infecção e que o organismo está combatendo uma infecção. Então, muitas infecções são descobertas durante o hemograma, né, onde se faz a contagem de leucócito. E aí ele percebe, então, né, que ele está com uma leucocitose. E aí ele vai perceber, fala, poxa, mas por que o indivíduo tem muito leucócito? E aí você vai, então, começar a investigar. Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma infecção de dente, ou pode ser qualquer outra doença, que a princípio está assintomática e que depois, então, ela passa a ser sintomática. Quando que a doença vai passar a ser sintomática? Quando o meu sistema de defesa não der mais conta do recado, e então não tiver mais a capacidade de combater, né, esses patógenos. Tá? Então, leucócitos são células de defesa do nosso organismo, também são produzidos na nossa medula óssea vermelha através do processo de hematopoiese. Beleza, igual a hemácia, né? Só que na hemácia eu tinha um processo específico que era a eritropoiese dentro da hematopoiese, tá? Então, beleza. Mas lá na hematopoiese, então, produzo também os nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa. E para fechar aqui, a gente vai ter ainda outra célula sanguínea, que vai ser, então, as nossas plaquetas. Antes, vamos dar uma repassadinha rápida aqui num resumo de leucócitos e características. Então, resumindo aí a parte de leucócitos ou glóbulos brancos. Por que glóbulos brancos? Por causa da ausência, então, da hemoglobina. Então, a hemácia é o glóbulo vermelho porque é rica em hemoglobina e a hemoglobina, então, tem a coloração avermelhada. São células sanguíneas incolores e de formato esférico, ou seja, mais arredondado.
e são responsáveis por defender o corpo contra invasores externos, ou seja, contra antígenos, contra patógenos. São formados na medula óssea e nos tecidos linfóides também, tá? E a gente tem aí os linfonodos, o baço, vários tecidos linfóides, e permanecem na corrente sanguínea até serem direcionados para os tecidos. Quando que eles vão ser direcionados? Quando o tecido está sofrendo um ataque ou quando tem um processo de defesa, como numa entorse, num trauma ou num processo de infecção. Então, vai ser onde elas vão desempenhar suas funções. Considerando, então, os aspectos morfológicos e fisiológicos, os leucócitos formam um grupo mais heterogêneo de células do sangue e são classificadas em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos apresentam núcleo multilobado e segmentado e granulações devido a inclusões citoplasmáticas, sendo divididos então em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então a gente pode dividir os granulócitos, que são tipos de leucócitos, em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então quando a gente está olhando lá um exame de sangue, a gente vai ter lá quantidade de leucócitos, depois vai ter dividido embaixo. Quantidade de neutrófilo, quantidade de eosinófilo, quantidade de basófilo, que são todos então granulócitos. Os neutrófilos apresentam o tipo de leucócito mais comum e vai ser responsável então por englobar e ingerir partículas estranhas através de fagocitose. Então o que a gente mais tem na nossa defesa vai ser o neutrófilo. Depois, tá, o eosinófilo então estão envolvidos no combate a infecções parasitárias, mais especificamente. Isso costuma cair muito em prova, tá? Dependendo do tipo de infecção, que célula que está fazendo o combate. Enquanto isso, os basófilos secretam citocinas, tá? E leucotrienos, são mediadores químicos então envolvidos então em respostas imunes. Por sua vez, o outro tipo, né, que vai ser os agranulócitos, ou seja, aqueles que não apresentam então granulações no citoplasma, contém um núcleo único e uniforme e vão se dividir então em linfócitos e monócitos. E os linfócitos então vão ser aqueles que vão circular através da nossa corrente então ou da nossa circulação linfática, que a gente vai ter linfócito B, linfócito T. O linfócito T ainda se subdivide em TCD4, TCD8. O TCD4 é reconhecedor e apresentador de antígeno. O TCD8 ele é reconhecedor e apresentador antigênico. A gente vai falar isso mais depois em sistema imunológico. Tá? Então, linfócito B, linfócito T, CD4 e TCD8. Essas células podem ser chamadas então de imunócitos, porque elas então vão estar envolvidas em respostas imunes específicas contra invasores. Então, eles são bem mais específicos, né, do que os granulócitos. Já os monócitos passam por diferenciação nos tecidos, originando então os macrófagos. E os macrófagos são os grandes responsáveis por fagocitose. Lembra disso? Macrófago, fagocitose. Tá? Então, através então, da fagocitose, a gente tem remoção de partículas como eritrócitos velhos, ou seja, uma hemácia velha que é destruída vai ter que ser removida através de um processo de fagocitose, que é dado então, né, através de um leucócito não granulócito, mais especificamente um monócito. Tá? E depois então, né, eles vão retirar isso aí dos tecidos e é como se eles fizessem uma limpeza então dentro do nosso sistema. E assim se dá então a função dos leucócitos dentro da nossa corrente sanguínea. Então a gente falou primeiro de hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho, tudo sinônimo. Depois, leucócito, e aí a gente falou dos tipos de leucócitos, dos granulócitos, dos agranulócitos, né, e da caracterização deles. E depois a gente vai ter uma terceira célula sanguínea. Que célula sanguínea é essa então? A gente vai ter as plaquetas, tá? Então as plaquetas então são as nossas células sanguíneas responsáveis pela nossa cicatrização e regeneração. Na verdade, cicatrização e regeneração são nomenclaturas que a gente utiliza para o mecanismo que a gente tem de reparo tecidual. Então, a reparação tecidual ela pode se dar por cicatrização ou por regeneração. Quem é responsável? Quem vai ser responsável, então, vão ser as plaquetas através, então, da nossa cascata então, de coagulação do fibrinogênio, que a gente vai estudar mais aprofundado depois em fisiologia. Tá? Então, o que eu posso perceber? Existe um exame muito comum que a gente chama de risco cirúrgico. Então, todo mundo que vai fazer uma cirurgia precisa de fazer um exame que é chamado de risco cirúrgico.
Qual é a grande função do risco cirúrgico? É saber se eu cortar esse indivíduo, será que ele vai ter capacidade de recuperar, ou seja, de repor aquele tecido, né? De não necessariamente de regenerar, mas de cicatrizar aquele tecido, de reparar o tecido? Ou será que ele vai ficar sangrando indefinidamente, ou seja, ter uma hemorragia, e essa hemorragia vai levar ele a um choque hipovolêmico, né? Um choque por perda de volume. Então, qual é o exame que se faz? Um hemograma simples. Então, toda vez que o indivíduo vai fazer uma cirurgia, que ele tem que fazer um exame, primeiro você vai ter que fazer um exame que é chamado de risco cirúrgico. Ele fala, poxa, né? Olha, eu vou ter que fazer um risco cirúrgico. O que é o risco cirúrgico? O médico só quer saber qual é o risco de eu abrir esse paciente e o paciente ficar sangrando o tempo todo. Quando que isso acontece? Isso vai acontecer se esse paciente, então, tiver uma plaquetopenia, ou seja, se ele tiver uma queda grande de plaqueta na corrente sanguínea. Então, se eu tenho pouca plaqueta na corrente sanguínea, eu tenho uma maior capacidade de não coagular e, consequentemente, de evoluir para uma hemorragia. Isso é muito comum em pacientes diabéticos e a gente associa muito. Paciente diabético normalmente tem plaquetopenia. Paciente diabético normalmente tem déficit de cicatrização, então pacientes diabéticos que vão passar por cirurgia têm que ser olhados com mais carinho e, consequentemente, né, só vão fazer a cirurgia se tiverem condições e tiverem uma quantidade de plaqueta. Alguns pacientes têm uma plaquetopenia tão aguda que, para fazer uma cirurgia, se é uma cirurgia de emergência, vão ter que tomar bolsa de plaqueta para ficar repondo e para garantir que esse tecido aberto, então, ele vai conseguir se recuperar. Maravilha, então se eu tenho pouca plaqueta, então eu vou ter um déficit de cicatrização. Mas Felipe, e se eu olho lá o exame sanguíneo dele e eu percebo que em vez de muita plaqueta, em vez de pouca plaqueta, ele tem muita plaqueta, aí entra o contrário. Olha o que acontece, se o indivíduo tem muita plaqueta e a plaqueta é a célula responsável pela cascata de coagulação, cascata do fibrinogênio, significa que se esse indivíduo tem muita plaqueta, essas plaquetas podem gerar coagulação dentro do vaso. Nome disso, trombo, deslocamento desse trombo, a trombose. Então, se esse indivíduo tem muita plaqueta, ele tem uma maior chance de desenvolver o trombo ou a trombose. Então, normalmente, esses pacientes eles precisam tomar antiagregante plaquetário. Então, o mais comum a se indicar para esse paciente, normalmente, é a aspirina, principalmente o AS infantil, né, o ácido acetil salicílico, né, o infantil, a dose infantil. Por quê? Porque ele não quer anticoagular, ou seja, eu não preciso de anticoagular porque eu não tenho um coágulo. Eu quero evitar o agregamento dessas plaquetas. Por quê? Para que elas não se coagulem dentro do vaso. Tá? Então, se eu tenho um excesso, ele pode coagular dentro do vaso. Tá? Isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque para a cascata de coagulação acontecer, eu tenho que ter oxigênio livre. Tá? Então, quando que eu tenho oxigênio livre? Quando eu tenho uma exposição do tecido. E aí eu tenho oxigênio livre. Mas, Felipe, e se eu não tenho oxigênio livre? Tudo bem, se você não tem oxigênio livre, dificilmente vai acontecer a coagulação. Mas se você tem um excesso de plaqueta lá, pode acontecer não por causa do oxigênio livre, mas pelo excesso de plaqueta. Tá? Então, o excesso de plaqueta pode gerar, né, uma predisposição a trombo e trombose, tá? E um déficit de plaqueta, então, vai me gerar como consequência, né, um maior risco, então, de hemorragia. Então, fazendo um apanhado geral aqui, quando a gente fala de plaqueta, do mesmo jeito que a gente falou dos outros, tá? Então, as plaquetas são células sanguíneas anucleadas de formato irregular, como a gente pode ver aqui na nossa animação, apresentam morfologia então arredondada ou ovoide. Então a gente tem dois tipos de morfologia de plaqueta, a gente pode encontrar tanto as plaquetas então com essa forma mais arredondada, mais estrelada, quanto plaquetas em formato ovoide, podendo variar então de tamanho entre indivíduos. Então isso não tem uma regra aí de indivíduo para indivíduo, acho que são as células que mais vão oscilar em relação a isso. Tá? A sua formação vai ocorrer então na medula óssea a partir da fragmentação do citoplasma dos megacariócitos. Tá? Então é uma formação que também se dá através do processo de hematopoiese que acontece lá no interior das hemácias, lá no interior da medula óssea vermelha também, tá? Mas acontece de forma diferente. Em relação à distribuição das plaquetas pelo organismo humano, 70% então encontra-se na circulação e 30% está presente no baço. Então o baço é um grande responsável por armazenar não só sangue, mas também
plaquetas, tá? E células sanguíneas de forma geral. Tá? E com um tempo de vida médio de 9 dias, então são células que têm uma vida útil muito pequena. Após esse período, seus fragmentos são removidos então pelas células, tá? Retículo endoteliais do baço e do fígado. Então, baço e fígado que vão metabolizar e vão retirar, vão degradar as plaquetas velhas, então, para a gente repor com plaquetas mais novas. A homeostasia, então, que é o processo de equilíbrio, é o processo de formação de coágulos que previne a perda de sangue em vasos danificados, desempenhado pelas plaquetas. As células, então, vão estar inativadas no sistema sanguíneo e elas são ativadas no sítio de lesão vascular. Ou seja, se eu tenho uma lesão vascular, então eu tenho um contato externo. Se eu tenho um contato externo, então ele entra em contato com oxigênio livre. E a partir disso, ela passa a ser, então, ativada nesse sítio de lesão vascular. Então, a finalidade então, vai ser formar um tampão que contenha o sangramento. Ou seja, isso aí vai ser o nosso processo, então, nossa cascata de coagulação. A coagulação sanguínea deve ser rápida, cessando o sangramento em segundos. É claro que isso vai depender muito se é de artéria ou veia. Com a artéria, como tem mais pressão, o sangramento é mais rápido, maior, é difícil de cessar. E nas veias, então, o sangramento, como é mais lento, é mais fácil de cessar e coagular. E ele vai ser também proporcional ao tamanho da lesão e ser reversível, podendo ocorrer dissolução e remodelação vascular. O que significa isso? Em alguns casos, eu posso ter não necessariamente a cicatrização, mas a regeneração. E aí, então, a nossa regeneração vai ser o nosso processo, né? Quando a gente fala, então, de defesa, vai ser o nosso processo de defesa completo, né? Ou seja, de substituição de um tecido por um tecido idêntico. Então, retornando aqui, só para a gente repassar, células sanguíneas hemácias, voltando aqui nelas, hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, característica, tá? Então, ela tem uma forma ovoide, bicôncava, achatada, bicôncava, anucleada, tempo de vida útil de 120 dias e função transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, como oxihemoglobina e carboxiemoglobina, respectivamente, tá? Um resumo bem geralzão, tá? Leucócitos são células de defesa, tá? Então, são as grandes células de defesa classificadas, então, tem um formato arredondado, diferente das hemácias, não são ricas em hemoglobinas, por isso são esbranquiçadas, tá? E são divididas, então, em granulócitos e agranulócitos. Tá? Então, são os dois tipos de leucócitos mais importantes aí. Dentro dos granulócitos, então, a gente vai ter os basófilos, os eosinófilos e os neutrófilos. E dentro, então, dos agranulócitos, a gente vai ter principalmente os linfócitos e os monócitos. Todos eles são células especializadas na defesa. E, para fechar, plaquetas. Tá? As plaquetas, então, elas podem ser tanto redondas, né, ou esféricas, meio que esféricas, quanto achatadas. E são as nossas células relacionadas, então, ao processo que a gente chama de reparo tecidual, tá? Ou seja, de coagulação. E através desse processo de coagulação, a gente pode ter tanto a cicatrização quanto a regeneração tecidual.